Eu estava tão animado. Eu nunca tinha acampado antes, então o fato de um dos meus amigos me convidar para ir com ele foi incrível por si só. Ele fez planos com mais outros 5 colegas para se juntar a nós. O plano era partir logo após as aulas de sexta-feira à noite e dirigir-se a uma antiga casa de campo abandonada que, em Kansas, não é muito incomum. Mas esta era especial. Pelo menos foi o que me disseram. Ridley, meu amigo que me convidou, ele disse que não só a casa era grande e bem cuidada depois de muitos anos abandonada, mas poucas pessoas sabiam disso, então é certo que ficaríamos sossegados no fim de semana. Nós ficaríamos o dia inteiro de sábado e voltaríamos no domingo de manhã. Por volta das 18 horas, o último cara, Sif, finalmente chegou aos carros. Tínhamos uma SUV branca do Ridley e uma pequena van da Honda. 4 pessoas foram na van, enquanto 3 subiram na SUV, mas a SUV também estava cheia com nossas tralhas que planejamos trazer. Nós partimos por volta das 18h30 e dirigimos por quase 1 hora antes de fazer uma parada numa hamburgueria para fazer uma boca rápida e trocar de motorista. Depois de mais 2 horas dirigindo, chegamos à casa da fazenda. A área da fazenda era grande, vazia e a cerca que costumava cercá-la estava em frangalhos. A casa, no entanto, parecia muito bonita e quase habitada. Depois de fazer a maior parte das nossas coisas e colocar cobertores nos estrados ainda na casa, alguém sugeriu que dormíssemos cedo para que pudéssemos ir pescar de manhã. Não sendo uma pessoa que tardava à noite, eu aceitei bem a ideia, mas só depois de um pouco de argumentação consegui com que todos concordassem comigo. Havia 3 camas em cada um dos quartos, então eu e Ridley e algum outro cara que eu nunca conheci antes dividimos um quarto, e os outros 3 caras dividiram o outro. Um cara, chamado Roy, decidiu ficar no sofá rasgado no andar de baixo. Eu tive um pouco de dificuldade para adormecer, um pouco desconfortável com a mente com toda coisa assustadora, desenfreada, mas finalmente consegui adormecer, incapaz de ficar acordado por muito mais tempo. Eu acordei ao som de Ridley movendo todas suas porcarias. Quando consegui abrir meus olhos o suficiente para ver a tela do meu celular, já era mais de 6h30, então tive que me apressar se quisesse pescar alguma coisa. Eu rolei para fora da minha cama, peguei a calça jeans e uma jaqueta. Me troquei o mais rápido que pude apesar da minha exaustão e peguei uma das 3 varas de pescar restantes. Quando eu cheguei à lagoa, Roy, Ridley e 2 outros caras estavam lá. Eu lancei o anzol e sentei silenciosamente, acordando com o resto deles. Na hora seguinte, as outras 2 pessoas foram até o lago e todos acordaram um pouco mais e conversaram sobre suas noites inquietas. Então, qual de vocês idiotas decidiu ficar perambulando no andar de baixo durante a madrugada? Roy gritou por cima das outras vozes. Eu estava esperando alguém rir e dar algumas desculpas, mas ninguém se encolheu. Relaxa que você não está em apuros, mas estava escuro demais para ver seu rosto, quem quer que fosse. Então, para minha curiosidade, quem foi? Minutos se passaram com Roy apenas olhando nossos rostos para qualquer sinal que entregasse. Eu decidi falar para tentar descobrir quem era. E o que ele foi fazer lá embaixo? Ele dormiu na sala também? Eu não sei, eu não disse nada e eu estava tão cansado que cochilei de volta. Bem, então o que ele fez? Eu perguntei. Eu te disse, eu estava cansado. Tudo que eu sei é que eu vi alguém descer, olhar para mim e depois eu caí no sono. Com medo de qualquer outra resposta, eu segurei as perguntas. Roy começou a juntar suas coisas e todos os outros o seguiram. A pescaria foi boa e tínhamos muito para comer hoje. Nós caminhamos de volta para o campo em frente à casa da fazenda. Tiramos nossas jaquetas e corremos para fora novamente. Roy havia encontrado um velho frisbee, então nós dividimos em 2 equipes de forma bastante desleixada, de modo que tínhamos um número desigual de 4 contra 3. Jogamos por talvez 1 hora quando mudamos para o beisebol. Depois alguns caras começaram a jogar pôquer na grama e eu fiquei de fora. Algum cara que eu nunca conheci, Joey era o nome dele, eu acho, saiu e sentou-se ao meu lado nos degraus da varanda. Ai, por que ninguém me acordou? Ele perguntou claramente irritado. Eu também acordei atrasado para pescar, mas pelo menos você chegou a tempo para pegar alguns peixes. O quê? Eu acabei de acordar há meia hora atrás. Seu tom irritado agora se transformou em confusão. Cala a boca, você foi pescar com a gente. Tenho certeza que você estava jogando frisbee com a gente. Eu estou lhe dizendo, eu acabei de acordar.
Eu nem sabia que vocês jogaram frisbee. Bem, havia 7 pessoas pescando e as equipes estavam divididas em 4 contra... Eu deixei morrer minhas próprias palavras. Você desceu para o andar de baixo nessa madrugada? Eu perguntei rapidamente. Não, eu capotei na cama de exaustão e acordei agora há pouco. Levantei-me e comecei a andar no meio da frase dele e contei as pessoas ao redor do jardim. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Comigo são 7. Com o canto do meu olho, eu vi uma sombra fraca perto das árvores, mas quando eu me virei, a figura tinha sumido. Sem perder tempo, corri para Roy. Eu preciso falar com você, eu disse, tentando não alarmar o resto com minhas notícias. Ok, fale. Não querendo perder tempo, eu fui direto. Eu acho que tem mais alguém aqui nessa fazenda. Ele se virou para me olhar morto nos olhos. Ele se levantou do banco da grama e me arrastou para a van da Honda. E no que você está se baseando para dizer isso? Ele questionou. Pense nisso. Alguém desceu à noite e ninguém se pronunciou. Só isso? Pode ter sido qualquer um e ter mentido por algum motivo. Eu também acabei de falar com Joey. Ele acabou de acordar. Seu idiota, ele deve estar mentindo. Havia 7 pessoas pescando e... Ele parou abruptamente. E depois de um longo silêncio ele continuou. Mas havia um rosto que eu não reconheci naquele grupo. Ele zombou enquanto olhava para o nada. Sem segunda hesitação, ele subiu na traseira do Honda e emergiu segundos depois, com uma pistola na mão. Que merda, por que você tem isso? Eu temia que isso acontecesse. Eles provavelmente são ladrões, então precisamos ser cuidadosos. Todos precisam saber sobre o que você me disse e fique de olho. Eles podem ser perigosos. Eu voltei e fiz o anúncio e contei as pessoas novamente. Nós estávamos em 7 pessoas agora. Ótimo, 7 pessoas. Com o pôr do sol e o frio, Roy e um amigo construíram uma fogueira em um círculo de pedra que já estava construído. Depois de cozinhar alguns peixes, todos mastigaram silenciosamente. Roy me agarrou e me levou para a van novamente. Ele me deu um fardo de 6 cervejas e agarrou outro fardo em suas mãos. Eu nunca fui de beber muito, então só dei alguns goles. Com as pessoas restantes, eles estavam em vários níveis de embriaguez. Foi quando Joey sugeriu brincar de capturar a bandeira. Eu fui até a SUV pegar as lanternas. Quando voltei, todos se alinharam. Eu entreguei uma lanterna para cada um, e um ficou faltando. Corri de volta para os carros e procurei a última lanterna. Eu sei que trouxemos 7. Depois de não conseguir encontrar, concluí que havia perdido e voltei ao grupo. Agora, notei que todos tinham uma lanterna. Confuso, olhei para o cara que estava sem quando eu saí e perguntei onde ele conseguiu. Alguém me entregou para mim, ele respondeu bêbado. Quem foi? Onde está esse cara? Eu tinha uma sensação de urgência real na minha voz. Ele me entregou e correu para a floresta. Seus olhos se iluminaram quando ele percebeu o que ele havia dito. Eu disse a ele para ficar quieto e calmo. Mas antes que eu percebesse, estávamos jogando o jogo e nem mesmo procurando a pessoa extra de qualquer maneira. Não se passou algumas horas antes de as pessoas começarem a pegar uma a uma e irem para casa. Eu fui o último a entrar. Eu nem sequer troquei de roupa, eu simplesmente entrei no meu quarto e desabei na minha cama. Antes que eu percebesse, já estava dormindo. Eu não tenho ideia de que horas eram quando eu acordei com uma gota batendo no meu rosto. Olhando para o teto, notei um bom vazamento, e é claro que estava chovendo lá fora. Eu me virei para cobrir de lado da minha cabeça, mas quando fiz, notei a porta aberta. Havia alguém parado no batente da porta, como se estivesse entrando e fechando a porta atrás dele, mas congelou no meio do movimento. Quem está aí? Eu gritei alto o suficiente para ter certeza de que meus colegas do quarto também ouvissem. Talvez demorou 2 segundos antes dele se disparar para fora. Ouvi batida nas escadas e depois a porta da frente se abrindo. Eu voei para fora na chuva apenas para descobrir que ele tinha sido muito mais rápido. Eu voltei, tremendo, não só por causa do frio da chuva. Fechei a porta da frente. Todos estavam olhando para mim. Seja quem for está lá fora. Então, enquanto todas as portas e janelas estiverem fechadas e trancadas, estaremos a salvo. Eu disse, tentando tranquilizar a todos. Eu parecia ser o único capaz de falar. Depois de alguns longos minutos, Roy e eu nos entreolhamos.
A porta dos fundos, dissemos em uníssono. Corremos para a cozinha, mas só há tempo de ouvi-la se fechar. Agora não sabíamos onde o intruso poderia estar. Foram apenas alguns segundos curtos, quando um grito veio do segundo andar de cima. Eu estava na frente e congelei na porta. Ele estava debruçado sobre Joey. Virou-se e correu saltando pela janela. Roy passou por mim e foi tentar socorrer Joey, mas ele já estava deitado sem vida na cama, o sangue escorrendo da sua garganta. Corri para Sif, que estava completamente enrolado em um canto ainda gritando. Eu finalmente consegui com que ele se acalmasse para ouvir Roy. Temos que sair agora. Ninguém questionou e todos correram para os veículos espalhados e frenéticos. Entrei no carro, junto com Ridley e Roy. Um grito veio da sala e Roy imediatamente correu para fora de volta para casa com um revólver na mão. Eu deslizei do banco de motorista e olhei para fora da janela. Depois de alguns minutos, ouvi 3 tiros e alguém correndo em direção à SUV. Peguei minha lanterna e brilhei para ver o rosto pálido e as mãos vazias de Roy. Eu brilhei a luz para revelar uma silhueta o perseguindo, com a arma na mão. Eu brilhei minha lanterna diretamente nele, mas não vi nenhum rosto, nenhuma característica. Era um ser de pura sombra. Quando viu a luz, se virou para mim e começou a correr na minha direção. Eu tirei o pé do freio e o carro acelerou. Após 10 minutos de condução no escuro, chuvoso e nevoeiro, eu e Ridley, agora os únicos na SUV, paramos na estrada. Ridley queria continuar, mas eu estava dirigindo e decidi esperar por 5 minutos para ver se os outros chegariam. Minutos se passaram e eu fiquei mais ansioso e quase fui embora. Pouco antes de ver um par de faróis à distância através dos meus espelhos, definitivamente era a van e estava acelerando direto a nós. Continuou acelerando e não parou. Houve uma batida repentina em minha recuperação. Eu e Ridley ouvimos o rádio tocar. É melhor você dirigir. A voz era abafada e distorcida. Ridley e eu gritamos junto enquanto pisava no acelerador. Enquanto nós dirigíamos, a coisa estava constantemente dirigindo atrás de nós, acertando o nosso para-choque e esperando que parássemos. Um pensamento que não passava pela minha cabeça, até que um indicador de gasolina baixa começou a piscar. Ouça, Ridley, esse vai ser o plano. Ele ficou ansioso por ideias. Em alguns segundos, vou pisar no freio e rapidamente vamos sair do carro e correr para a floresta. Quando chegarmos a uma distância segura, daremos a volta e entraremos na van dele. Faz sentido para você? Ele assentiu rapidamente e, sem pensar 2 vezes, bati o pé no freio. Seguimos o plano e não demoramos para ficar longe na floresta densa. Depois de vários minutos, decidimos que já era hora de voltar, então circulamos e corremos de volta para a rodovia. Quando chegamos, os 2 veículos estavam com as portas abertas e nenhum sinal da criatura que estava nos perseguindo. Entramos na van, fechamos as portas e começamos a dirigir rapidamente para longe daquele lugar horrível. 1 hora do nosso caminho e um novo alarme começou a apitar. Olhei para o painel do carro e congelei. Ridley foi acordado e olhou para mim. Não pode ser. Eu me virei para ele, devagar. O porta-malas está se abrindo.